Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Mestre Osmo gravando mais um vídeo para vocês e hoje eu vou falar de uma questão de Red Pill cristã e falando sobre a história de um tio meu que, digamos assim, está desviado dos caminhos do Senhor, ou talvez a gente pode dizer, será que na verdade ele nunca foi nova criatura em Cristo? Bom, essa é uma divisão que tem no meio da teologia, né, que diz que uma das últimas pregações que eu vi sobre isso é: se a pessoa vive procurando essas coisas pecaminosas, mesmo conhecendo a palavra, é porque ela tem que parar para pensar se ela realmente é nova criatura em Cristo, né? Então, tem essa questão, mas tem outras pessoas que não, tem outros teólogos que acham que não. Se a pessoa se batizou, arrependeu, é, se converteu de verdade, ela pode passar um bom tempo fora dos caminhos do Senhor e voltar, né? Inclusive tem algumas pessoas que usam aquela passagem lá da... aqui eu vou ler ela para vocês em Lucas 11, 24 e 26, na nova versão internacional. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não o encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chegar, encontra a casa varrida em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior que o primeiro. Então tem algumas pessoas que comentam que essa passagem pode falar de uma pessoa que renasceu em Cristo, mas deu lugar pro diabo, deixou o diabo entrar na vida dela e tal, né? Que fala que aquela pessoa vai ter 7 vezes mais problemas, né? Mas enfim, né? A questão é, independente de se meu tio é nova criatura em Cristo ou não, né? Entra aquela questão que ele foi batizado quando era adolescente, conhecia a palavra, cresceu ouvindo a palavra na família do meu avô e da minha avó, né? Mas depois se desviou, visita muito a igreja, uma época já teve cargo, no, quando ele estava no meio termo dessa época de desviado dele, né? Enfim, né? Mas vamos ver a questão da história dele, né? Começando então pela história da minha família, né? Eu vou chamar o nome dele de... Vamos chamar ele de tio 010, né? Fazendo o estilo do Bolsonaro, né? Só para vocês saberem, contextualizarem, eu não sou fã do Bolsonaro, não. Já fui bastante, gostava dos memes e tal, né? Gostava do tapa na cara que foi ele, para a esquerda ele ter ganhado a eleição, mas o Bolsonaro se mostrou mais um capitão Mangina, né? Quando ganhou, mas o assunto do vídeo não é esse. Mas como minha mãe tem 9 irmãos, né? Vão dar vão chamar ele de o caçulinho, então o filho 010, né? A família da minha mãe, eu não cheguei a conhecer meu avô, né? Tem tudo a ver com a história do meu tio que eu vou falar agora, né? Meu avô morreu, eu não tinha nem 1 ano de idade ainda, né? E acho que esse meu tio devia ter entre 15 e 18, essa idade mais ou menos, né? Não tenho certeza. Mas enfim, né? Com certeza deve ter afetado a vida dele não ter o pai ter morrido, né? Mas a gente não pode só... Isso não pode servir como para passar pano para as atitudes dele, né? Beleza, aí meu... no caso, era ele. Quando meu avô morreu, morava mais o meu avô e a minha avó lá no interior, no estado de onde eu vim, né? Morava ele e os 2 filhos mais novos do meu avô com a minha avó, né? Aí beleza, meu avô faleceu, ficou esses 3. Eles foram chamados para ir para São Paulo, capital e tal, né? Aí beleza. Foi aquele choque, né, pro meu tio do interior, quem era meio bobão assim e tal. Tinha sido iniciado com alguém alguma coroa rodada lá do sítio, segundo eles, né? Não só meu tio, como os 2 irmãos dele, né? Não sei muito detalhe da história, mas beleza. Tinha sido batizado na igreja e tal, quando era... naquela época, às vezes pressionavam para as pessoas se batizarem cedo, né? Mas enfim. Aí beleza, meu tio chegou lá e tal, né? Logo, logo foi e casou. Um outro tio meu casou, mudou de cidade, só ficou morando os 2 tios mais novos.
dividir a casa, fizeram as divisões na casa e tal, que o meu tio anticaçula casou, né? Tanto que acabou sendo traído pela esposa depois, foi inventar de namorar uma recém-convertida da igreja, não tenho nem certeza se era recém-convertida, só tava indo o que é e tal, né? Que já tinha uma filha, olha o problema que o pessoal da Red Pill fala de pessoa que entra na igreja para zerar a quilometragem, né? Mas enfim, não é assunto agora o tio vice-caçula, né? Deixa isso para outro vídeo, mas vamos lá. A moral da história que eu vou falar para vocês, que eu já devia ter falado, né, pessoal? Eu quero primeiramente que isso sirva para você que tá tem vontade de experimentar o mundo, experimentar comer várias mulheres, não sei o que e tal. Eu quero que a história do meu tio sirva para vocês verem que não é só simplesmente chegar lá, pecar e tal. Você tá longe dos caminhos do Senhor, vai afetar muitos aspectos da sua vida, aspecto financeiro, aspecto de outras coisas. É o que eu acho, pode não valer para todo mundo, mas é o que eu acho. Eu espero que a história do meu tio sirva para vocês entenderem isso, né? E tem uma coisa que o pessoal da Red Pill comenta muito também, que é aquela questão do o Chad ficar acomodado financeiramente. Como ele é Chad, ele tem facilidade para pegar a mulher, né? Pela beleza dele e tal, né? Isso muitas vezes deixa ele super acomodado, né? E quem teve visto o vídeo lá perguntando com o título Se Eu Sou Chad, eu comento que eu era, ou não lembro se eu posso ter esquecido de comentar, que o pessoal falava que eu era bem parecido com esse tio meu e tal, né? Esse tio meu não é tão alto, não, acho que é 1,75, 1,77, não é tão alto, mas de olho azul, né? E boa aparência e tal, assim, né? Acho que ele não malhou pouco tempo assim, mas sempre fazia esporte, gostava muito de vôlei e tal, tinha um corpo mais ou menos regular assim, né? E beleza, tinha essa questão aí que a genética da família era boa, né? Não pra mim, mas pra parte lá dos meus tios. Aí beleza, aí contextualizando a história de vida da minha família, né? Continuando, né? Foi esses 3 tios pra São Paulo, um casou e foi pra outra cidade, outro ficou morando lá. E casou e tal, mas aí a casa era meio separada, né, e tal, não lembro se depois alugou casa, se ainda morava com a minha avó e tal, né, mas aí, no final das contas ficou, minha avó viúva, já aposentada, né, que na verdade minha avó era dona de casa, ficou recebendo a pensão do meu avô, né, tava lá, ficou lá então o meu tio, o 010 e a minha avó, né, então ficou lá, com a tristeza do meu avô ter morrido e tudo, ficou lá ele sendo mimado pela minha avó, né? A minha avó, coitada, entre os 50 e poucos, 60, 70, né? Já começou a falar, viajava para nossa terra às vezes e tal, mas já começava a falar, eu quero morrer aqui porque lá em São Paulo eles te enterram numas covas rasas e logo depois pegam seus ossos e levam para não sei aonde e tal. Não, eu quero ser enterrado aqui, onde foi enterrado junto do meu velho, que eu sei que eu vou ficar aqui para sempre, meus ossos e tal, né? Aí minha avó já falava isso de voltar e tal, mas demorou um bom tempo pra ela voltar, né? Então nisso aí meu tio acho que já tava entre 32 e 34 anos quando ela voltou para nossa terra natal, né? Não chegou a morar comigo e com a minha mãe, morou com uma outra tia, né, que tinha melhor condição, era numa cidade melhor localizada e tal, né? Mas era isso. E aí minha mãe, ela qualquer coisa que eu e o meu irmão assim, né, fazia de errado nesse sentido de coisa doméstica assim, né, de deixou uma toalha para fora, deixou roupa suja fora do cesto, minha mãe às vezes dava aqueles chilique assim, né? Eu falava: vocês aprontam demais. Eu não vou querer vocês morando até os 30 anos comigo, igual seu tio 010, viu? Já vai entendendo. Trata de achar uma esposa para casar, ou trata de achar uma casa, porque vocês dão muito trabalho. Eu não quero que vocês fiquem morando comigo até os 30, que nem seu tio fulano, não. Assim, eu era pequeno, nem tinha muita noção de nada, mas cresci ouvindo isso a vida toda, até que finalmente, quando esse tio meu, acho que ele tinha entre 30 e 34 anos, não tenho certeza da idade, ele mudou lá pra... Morou com a gente um tempo, né, alguns meses, né, mas antes disso foi assim, minha avó foi, acho que ficou um ano, por aí, né, o
pra vir morar lá já e tal, né? O, que nem eu falei que a minha avó queria morar lá e tal. Eu não lembro se ele veio junto na mesma hora ou depois. Eu ainda não tô com certeza, viu? Eu sei que já tava. Ficou uns 2 ou 3 anos essa questão que a minha avó vindo viajar, falando que queria é, ir morar lá na nossa terra, pra ser enterrada lá e tal. Beleza, né? Até que daí finalmente ele veio e tal, né? Aí com a minha avó já resolvida que ficar e tal, e aí beleza, e ficou lá na casa do meu tio, não, não achava trabalho e tal, né? Diz que ele, alguma hora meu tio acho que soltou, né? Ah, você não fica aqui, não trabalha nem nada, né? Já achou, já achou a briga, aí pegou e vim, resolveu vir mais uma vez com a minha avó, né? Minha avó tinha dado aquela primeira visitada, só ficou um final de semana porque ela tinha que voltar, porque eu já sabia que o filho dela não tinha dinheiro nem para passagem. Foi lá, voltou, depois minha avó voltou de novo, esse tio meu veio junto, pediu serviço lá na minha cidade, aí olha só, achou o serviço de orelha seca, a gente chama, né? É, servente de obra, né? Na época ele mesmo brincava que hoje em dia acho que é politicamente incorreto esse apelido, né? Mas o que o pessoal brincava até ele mesmo falava era rato de obra, orelha seca, né? É, mas só contextualizando, esse tio meu, ele foi lá para São Paulo, ele começou a trabalhar com uma tia minha em feiras, nessas feiras de evento. Depois que eu fui nessas feiras de evento, eu entendi bem como funciona. Na verdade, eles pegam gente super bonita que não entende nada do assunto, mas para ficar te distribuindo cartaz, panfleto, essas coisas assim, porque, rapaz, como eu nunca fui em nenhum desfile de modelo, eu posso te falar que o lugar que mais tem concentração de mulher bonita na face da terra é esses eventos assim. Eu já fui naquele da construção lá, acho que na de games, e eles deixam as mulheres muito bonitas, né? Talvez ele, por ser muito bonito, era isso. Só que aí, como disse que estava cansado de ficar viajando e tal, acabou meio que na marra por livre e espontânea pressão de todo mundo, indo para a profissão que meu tio que eu diria que é o tio 02, que é o mais bem sucedido da família, incentivou ele, tinha levado uns irmãos para trabalhar, que era de barbeiro, né? Então é isso, aí meu tio ficou trabalhando de barbeiro por um bom tempo e até se acomodou no sentido que ele comentava, né? Na época que 5 10 reais, 20 era dinheiro, ele comentava, o bom de ser barbeiro era isso, todo dia é, 10, 5, 20 reais, né? Isso talvez numa época que o salário mínimo fosse, sei lá, eu chuto 200 reais, 150, né? Então era um valor assim que não era tanto, mas para quem não pagava aluguel e tal, o cara se acomodava, né? E piorou então que recebia e já gastava, né? Ele chegou a ter um Fusquinha e tal. Quando ele estava morando em São Paulo, então já tá na hora de chegar essa parte. Aí beleza, ele chegou lá então, antes dele achar esse serviço de servente lá na minha cidade, mas ele era o tempo todo. Hoje que eu conheço mais essas coisas, acompanho uns canal do YouTube de psicologia, essas coisas assim, eu vejo que ele tem todos os traços de pessoa narcisista. Se não é narcisista é uma coisa mais forte assim, no mínimo muito egocêntrico ele é, porque é aquela coisa o tempo todo contando. Ai, que vocês acham que mulher casada é santa? Eu pegava muitas casadas lá em São Paulo, eu com esse meu olhão azul. Ai, que vocês são uns frango. Ele tinha esse negócio de frango, que é alguma coisa que eu não sei se era gíria da época, que era e tal, assim, Mas é aquela coisa de, eu já tô beirando os 30, vocês são franguinho ainda, né? É, só relembrando de novo o canal lá do Forever 78, aquela coisa de gente querer desdenhar dos mais novos, né? Coisa que às vezes até eu me pego fazendo, né? Porque tem essas histórias da geração, eu sou geração Y, né? Mas tem as histórias da geração Z não querer trabalhar e não sei o que e tal, né? Mas enfim, eu mesmo me policio pra não ficar fazendo essas piadinhas de outras gerações, mas enfim. O tempo todo, não, que eu era. Eu já chupei mais de 30 bucetas na minha vida. Ele falava, do nada, assim, ele do nada começava a querer contar vantagem nessas coisas. E era uma coisa impressionante, assim, esses traços egocêntricos, narcisistas dele, né? E sabe o que eu já li sobre pessoa narcisista? Que diz que, na verdade, elas são super inseguras por dentro.
toda essa questão de ficar se achando, contando vantagem, tudo é porque no fundo elas são super inseguras. E realmente é o que acontece com ele. Eu acho que esse meu tio 02, que é o mais bem sucedido da família, falava. Mas nisso aí eu já tava esquecendo de comentar, né? Mas vou voltar aqui. Então, digamos assim, minha avó foi lá para São Paulo quando ele tinha uns 17 anos por aí, então ele deve ter morado lá em São Paulo dos 18 até os 30 e poucos anos, pegando muita mulher. Ele, por mais que ele era gastador e tal, o dinheiro ele ganhava no salão, uma época ele chegou a ter um fusquinha, né? E outras coisas assim, né? Isso, né? Não pagando aluguel, minha avó tinha a aposentadoria dela e tal, né? Que naquela época um salário mínimo de aposentadoria rendia bem mais que hoje e tal, né? E já não pagava aluguel, porque na época compraram casa barato lá na Zona Leste de São Paulo, enfim, né? É, era isso. Ele tinha uma vida financeira até boa, né? Mas justamente isso, era chá de nunca guardou dinheiro nenhum. Foi pra, pra minha terra natal com quase nada de dinheiro, entendeu? Olha a questão, o cara acha que não tem amanhã, né? É, eu já falei isso pra vocês, vou falar muito essa questão de guardar dinheiro, você nunca sabe o dia de amanhã, né? Ou o que eu falei no vídeo sobre questão profissional. Ele não precisava, talvez, ter ficado sendo barbeiro a vida toda, né? É, ele talvez em São Paulo podia ter feito algum curso no Senai, alguma faculdade e tal, não sei o que, mas não, era só gastar com a mulherada, né? Ó, como que ficar tendo várias namoradas, várias peguete, comendo todas, como dizia ele, vai ferrando com a vida financeira do homem. Ele acha que não que a vida dele vai ser daquele jeito, aquela eterna vida boa, né? Que o dinheiro que ele tá gastando hoje com mulher nunca vai fazer falta. E fez muita falta. Mas o que eu ia comentar de mais interessante dessa época dele lá em São Paulo é o caso do falso positivo da AIDS, que diz que foi o caso dele, foi o tal falso positivo. E sobrou muito, principalmente para minha avó, coitada, mas até tem gente da família que fala que esse foi um dos motivos dela querer é, essa questão dele de dar trabalho, né? Dele ter dado esse trabalho para ela, que foi assim, ele pegou e ficou uns dias de São Paulo, ele gostava de Curitiba, né? Ele pegou e foi para pegou e ficou em Curitiba alguns dias sem dar notícia de ninguém pra família, todo preocupado, falando, ai, tô com AIDS, vou morrer e tal, mas tipo, se lixando pra família, né? Sobrou pro meu tio 02, que diz que ele e a minha tia foram em vários IMLs lá de São Paulo ver se era ele. Em vários. Imagina isso, você pegar e ficar em IML, ficar vendo cadáver pra ver se é seu irmão. Porque ele sumiu e não deu notícia pra ninguém. Olha só, né? Que coisa, né? Ele não tinha o pai, coitado. Mas infelizmente isso não é desculpa, né, gente? Fazer o quê? Aí beleza, teve essa questão, né? Que fez ele ficar bem queimado na família, ser a ovelha negra da família, que nem ele falava, né? Aí beleza, acho que isso foi uns 3, 4 anos depois, não lembro quanto tempo, né? Aí beleza, ele chegou lá na nossa casa e tal. Minha mãe já comentou assim, né? Nossa família é famosa por ser faladora, mas dos meus irmãos falador, o seu tio 010, ele realmente fala e não para de falar e não deixa você falar, é impressionante. E minha mãe tem um gênio forte da família, né? Não demorou para alguns dias começar a dar briga, porque também beleza, ele tava lá na nossa casa, era na fase mais difícil que eu tive na minha vida, assim, na questão financeira, porque meu pai tinha acabado de separar da minha mãe, ele dava muito mais do que era obrigação dele atendendo na questão de pensão e tal, mas a gente tinha um problema que minha mãe era muito ingênua, tinha uma casa para alugar, minha mãe alugava para pessoa que na verdade dava prejuízo, não pagava aluguel e deixava a conta de luz que era quase o valor do aluguel. Então era uma época bem complicada pra gente mesmo. Ele morava lá, nunca falou nada de ajudar nas despesas, nem nada assim, né? Aí ele chegou lá na cidade e comentou: as mulheres dessa cidade ficam perguntando se a gente não tem moto e tal, não sei o que, né? Vou começar a pagar consórcio de uma moto, né, e tal, né?
que assim, também ajudava ele que a casa era grande, tinha uns quartos de fundo que até meu pai tinha morado um tempo lá, deixando o quarto ajeitado. Quando meu pai ficou no lenga-lenga, separava ou não da minha mãe, né? Então, aí caiu como uma luva pra ele morar lá e tal, né? Nesses quartos de fundo. Mas beleza, aí ele ficou, né, aceitando, né, até que uma hora o corpo cobra, né? Quem fazia anos que não trabalhava em serviço pesado, ele falou, vou ver se eu vou lá na sua, minha outra tia, né, que morava lá, que a minha avó tava morando com ela, falou, vou dar um pulo lá e tal, né, ver, sua tia falou que talvez ache um serviço pra mim lá e tal, né? É uma época que era mais bagunçada as coisas. Minha tia tinha muito contato com o pessoal da prefeitura, com a prefeita, e conseguiu pra ele um emprego de instrutor de. Era tipo. Era a época que faltava professor de educação física, eles conseguiam fazer esses instrutores de esporte, alguma coisa assim, pra quem não era formado em educação física, né? Aí tava lá, né, com aquele jeitão dele. Minha tia também tinha uma casa de que era para alugar, né? E ele tava lá e tal, começou a ficar lá, não pagando aluguel, os, os filhos da minha tia e o marido dela começou a perguntar também, e tal, seu irmão vai ficar morando aí na casa que a gente alugava e não vai pagar aluguel, né? Ele não, a gente ajudou ele no começo, tudo bem, né? Mas, pô, agora ele já tá trabalhando e tal, vai ficar aí sem pagar aluguel e tal, né? Aí, beleza. Muitas vezes devendo aluguel, não lembro quanto tempo, se ele ficou 1 ano, 2 anos lá ainda acho que não foi isso tudo não, na cidade da minha tia lá e tal, meio que acomodado, né? Minha avó morando lá do lado e tal. Umas histórias que surgiam, né, de vez que, por exemplo, ele pegou e. Não, quer dizer, minha avó ficava lavando roupa pra ele, minha avó velha chega ficava com dor no braço de ficar lavando roupa pra ele e tal, né? Porque, pô, era complicada a situação dele, né? Mas para que o cara vai se preocupar de comprar uma máquina, se preocupar de lavar as roupas dele, sendo que ele tem a mamãe, né? Então uma. Como minha avó tinha uma boa saúde, minha tia lá tinha empregada na casa dela também. Então é assim, cada caso é um caso, mas eu digo para vocês também, não fiquem usando essa questão de eu tenho que cuidar da minha mãe que tá velha como desculpa para preguiça, para inércia, tá bom, pessoal? Senão vocês vão ficar que nem ele. Então era essa questão aí. E então deixa eu só marcar aqui que parte da história que eu já contei, né? Só relembrando aqui que eu tenho meu mini roteiro aqui, eu vou marcando. Então era essa questão de você nunca ter uma reserva de emergência é um problema, porque você nunca sabe quando você vai precisar dela. Aí beleza, ele trabalhando lá com esse serviço que a minha tia já falava, é uma coisa que não é para sempre. Se essa prefeita aí perder, eu não posso te garantir esse serviço aí não, então, entendeu? Aí beleza, aí tinha essa questão aí, né, de não lembro se ele depois. Se ele achou melhor mesmo começar a trabalhar de barbeiro lá e tal, o que foi, né? Mas, enfim, mesmo trabalhando de barbeiro lá, às vezes não pagava aluguel direito, era todo vaidoso, cada hora sapato novo, querer comprar roupa nova e tal, né? Aí que se dane as coisas, né? Ficava ganhando coisa da minha tia, aproveitando e tal, o que não é exatamente errado, minha tia aí dando umas coisas que comprou um colchão novo, deu velho pra ele e tal, mas é porque meu tio já ia ficando meio assim, né? De esse cara seu irmão é meio folgado e tal. Minha tia tendo que mentir, falou, não, eu falei que eu vendi pro fulano, pro 010 o colchão, porque eu não falei que eu dei, senão ele vai brigar comigo. E essas coisas, né? Ele tinha um gênio bem forte assim tal, e ele vinha com aquela história de eu não fiquei assim com o fulano, não, foi porque ele ter falado que eu devia estar trabalhando e tal, que eu tava numa vida mansa. Eu acho que se ele queria falar, ele devia ter falado era na minha cara, entendeu? E aquele jeitão chato, marrento dele de um outro tio nosso que morava numa cidade mais pra cima, ele comentando, eu não gosto de ir na casa dele porque a esposa dele é uma chata, eu gosto muito das meninas, mas a esposa dele é uma chata, não sei o que. É uma coisa que eu falo assim pro pessoal que for mais novo. Tem vários parentes meus que eu também acho chato, e na verdade eu tô evitando de. Eu quero ir ver fulano, às vezes por obrigação,
tento dar um jeito assim de, por exemplo, tio, vou na casa do outro tio, pra daí esposa chata, outros parentes chatos, eu não ter que ficar aguentando, viu? Ainda mais que de uns tempos pra cá, certos parentes que é tio, tia, primos assim às vezes não é nem de primeiro grau, de segundo grau, anda falando o que pensa da minha família, da minha vida, e alguma hora eu sei que eu não vou me segurar e vou falar o que eu penso também, né? Mas isso aí é assunto pra quando eu for falar do meu tio 02 e de outros parentes, né? Que de parente de primeiro grau eu tô muito bem, graças a Deus. Tenho um ótimo pai, uma ótima mãe, um ótimo irmão, né? Uma ótima cunhada, dois sobrinhos que eu amo muito, que são meio pequenos ainda, né? E tal. Mas aí começou a questão dos parentes de primeiro grau, alguns irmãos da minha mãe, que nesses que eu tô contando aqui, piorou às vezes. Esposa desses irmãos, ou então chegam uns parentes de segundo grau, que é a parte o meu falecido tio-avô, que na verdade ele era casado com a irmã dessa minha avó, né? Eu acabei conhecendo bastante dessa parte desses parentes também quando vim aqui para essas bandas aqui da região mais central do Brasil, né? Mas enfim, muito parente que eu não. Eu chuto que 10% deles vale a pena eu ficar visitando e tal, né? Então é isso, e ele continuava lá daquele jeito, quando eu ia visitar ele lá na cidade que a minha avó tava morando com a minha tia, aquele jeitão de, ai você, cadê as meninas, e não sei o que, você tem que ser que nem seu tio aqui, seu frango, que come várias, não sei o que e tal. Às vezes ele pega e fala, eu tô brincando, eu sei que você tá na igreja e tal, mas você tem que pelo menos dar uns beijinhos, não sei o que e tal, né? E até minha mãe comentava umas coisas, né? Minha mãe que tá. É, que foi crente a vida toda e tal, né? E minha avó bem crente também, né? Mas aí comentando. Um dia lá que daí foi os três sair, né? Meu primo, meu irmão. Meu primo e meu irmão não estavam na igreja nessa época. Que saiu que esse tio meu. Aí minha avó começou a chorar e minha mãe falando. Eu não sei o que a senhora tá chorando, a senhora não tem que ficar chorando mais pelo 010, não, é. Tanto filho da senhora que tá fora da igreja. Agora a senhora vai ficar chorando por ele. É porque ele vai sair com os meninos, não sei o que, e não sei o que, pô. Eu queria que ele tivesse na igreja, filho na igreja e tal, né? Ué. Mas o tanto de filho que a senhora tem que não tá na igreja, ué. Mas enfim, minha avó nunca nem acho que nem tentava nem esconder que era o caçulinha queridinho dela e tal, né? Até que daí ele não aguentou muitos anos lá e tal, né? Na verdade, sei lá, se por comodismo, que ele queria voltar para São Paulo e tal, mas ele acabou voltando para São Paulo, né? Deixou minha avó lá e tal, mas acho que talvez até por causa desses problemas, não tava sabendo. Talvez podia ser que tava ganhando pouco, uma cidade de tamanho médio, assim, talvez tinha muito barbeiro, vai saber, né? Mas é uma coisa que eu vou falar outro dia também, que é essa questão de pessoa que fica falando, eu não tô ganhando bem aqui, eu vou logo para outro negócio ou para outra cidade. Às vezes é questão de paciência, esperar um pouco mais e tal, mas enfim, ele voltou para São Paulo para ser barbeiro em São Paulo. Mas nisso aí teve outra coisa que eu queria contar também. Quando a pessoa tem isso de egocentrismo, exaltação de si mesmo, narcisismo, e junta isso com a velha malandragem do brasileiro, minha tia incentivou muito ele fazer faculdade para dar aula, né? Que naquela época era a região que eu vim, não tinha muita oportunidade. Daí uma das oportunidades que tem vários professores na minha família, e aquela época era mais fácil também, por exemplo, o cara fez faculdade de pedagogia, ele depois de dar aula de história, matemática, outras disciplinas assim. Hoje em dia isso é mais raro, mas antigamente tinha muito, né? Isso que eu tô falando, pessoal, é a década de 2000, eu acho que é 2004, quando ele morou na minha casa, né, se eu não tô enganado, 2004, 2003. Então Aí beleza, ele começou a fazer a faculdade lá, e quem disse que ele pagava? E disse que minha mãe perguntando sobre isso, ele falando, mas não sou eu não, tem várias pessoas aqui que não pagam e tal. Aí 2 anos depois, quando eu fui reencontrar ele em São Paulo, ele comentando, não, mas o meu advogado falou que eu posso voltar a fazer a faculdade lá, quero voltar lá, continuar fazendo minha faculdade e não pagar, renegociar a dívida. Meu advogado falou que eu posso, não sei o que, né? E aquela coisa assim de... Beleza, ele voltou para São Paulo e tal, né? E tava lá, coisa de 2 anos depois,
que eu reencontrei ele lá em São Paulo e ele com aquele mesmo jeitão e tal, e falando muito, não, que eu quero mesmo é fazer o implante dentário, porque, pô, você sabe que eu fui criado na roça, não tenho uns dentes e tal, eu sinto vergonha dos meus dentes. Beleza, pessoal, eu não sou contra isso. Essa semana eu vou arrancar 2 sisos para finalmente colocar aparelho. Com 30, vou fazer 35 anos, vou fazer 36 colocar aparelho. Eu não sou contra o cara arrumar os dentes, mas sabe aquela pessoa que só ficava falando disso? Não, era complicada a situação. Aí meu tio 02, o bem-sucedido da família, sempre falava para ele fazer educação física, ele ficava enrolando. Acho que ele enrolou coisa de 10 anos até que finalmente fez faculdade de educação física, que fez tão mal feito, acho que em algum EAD Unisquina da vida, que eu falei para ele se inscrever na seleção de professor que teve no estado de São Paulo, ele não sabia nem mandar a documentação online, pediu para eu fazer isso para ele. É uma situação bem complicada assim, né? Então era isso, né? Aí ele voltou a ser barbeiro, mas o engraçado é que assim, tinha um primo nosso lá em São Paulo que, se brincar, acho que ele também aprendeu a ser barbeiro com meu tio, né? O meu tio que tinha um salão. Esse tio meu, o bem-sucedido da família, ele era professor de artes, tentou ser ator, mas era uma época que as faculdades eram meio misturadas, e ele fez a faculdade para ser ator, não conseguiu ser ator, aí virou professor de artes, mas teve a ideia de abrir um salão, né? Na época que isso estava dando dinheiro, estava começando no Brasil ainda e tal, né? Abriu lá na Zona Leste de São Paulo quando tinha pouco, aí deu um bom dinheiro por um tempo. Meu tio virou bem sucedido por isso, né? Aí outro tio meu aprendeu a ser barbeiro com ele, um primo também. Esse primo que aprendeu a ser barbeiro com meu tio, hoje está muito bem. Ele é barbeiro em salão bom lá de São Paulo, salão de shopping, coisa top assim. A gente nunca entende por que esse tio meu nunca prosperou na profissão. Até vai saber se é isso. Ele conheceu a palavra e tal, mas essa escravidão dos pecados sexuais deixa o cara totalmente perdido até com o próprio dinheiro. Até porque também para viver na vida de farra com mulherada precisa de dinheiro, né? Porque obviamente se ele às vezes se gabava de achava uma coroa ou outra que pagava tudo pra ele, era exceção, né? Então pra ter uma vida sexual desregrada você precisa gastar dinheiro também, né? Até um dos últimos vídeos que eu assisti do Forever 78 também, que é aquele que fala de 3 coisas que ferram um homem: futebol, cerveja e mulher. O Forever 78 fala disso, né? Mas antes de voltar para São Paulo, se estabelecer lá e tal, aproveitar que a casa estava lá, ele não pagava aluguel, a casa que era da minha avó, né? Ele ficou pedindo emprestado dinheiro para minha tia, para nós também e tal, né? Falando que estava ferrado, não estava sem dinheiro, né? Questão bem complicada. Então era isso. Aí beleza, uns 2, 3 anos depois que eu fui estudar para aquelas bandas lá do centro do Brasil, aí fiquei uns dias na casa do meu tio visitando em São Paulo, meu tio comentando, porque eu espero que você se dê bem, né? Eu não quero que você seja inseguro que nem seu tio que vai fazer 40 anos esse ano, inseguro pra caramba, não fiz faculdade, tem o filho, se mata pra conseguir pagar a pensão pro filho, que eu já vou chegar nessa parte do filho que ele teve, né? Mas é isso aí. Esse tio 02 meu comentou dessa questão dele ser bem seguro, né? Mas agora eu vou ter que dar um avanço na história só para eu não esquecer de falar isso. Essa questão que eu falei dele ser egocêntrico, dele ser narcisista, meu tio também já identificou uns traços nele nessa questão, porque vou avançar a história. Esses dias que meu tio tava aqui, né, esse tio 02, o bem-sucedido, veio me visitar aqui com a minha mãe e tal. Ele comentando, não sei o que eu falei assim, que ele falou: cuidado pra você não virar seu tio. Eu falei: por quê? Não, é porque assim, quando eu trabalhava no salão de cabeleireiro com seu tio, chegava uma moça lá e tal, às vezes bonita, já perguntava: quem que é aquele ali? É meu irmão, não sei o que e tal. A moça ia conversar com ele toda animada, conversava com uns 5 minutos, saía com aquela cara feia e falava: não quero. Às vezes depois no bairro, em alguma hora, me encontrava de canto e falava: não quero mais saber daquele seu irmão não, viu? Ô cara ruim de conversa, viu? Meu tio não deu os detalhes assim, mas pelo jeito era justamente nessa questão dele, só ficava falando dele mesmo e tal, assim, né? Só contando vantagem, né?
Porque quando você é um cara super novo, bonito, boa aparência, olho azul, outra coisa, Zona Leste de São Paulo. Ter olho azul faz muita diferença, porque quem já foi na Zona Leste de São Paulo, quanto mais pra Zona Leste você vai, mais o pessoal, a maioria é pessoas simples que vêm do Nordeste. Tem uns gaúchos, sulista perdido, tem, mas é exceção. Tanto que o apelido desse tio meu lá na Zona Leste era alemão, né? Eu até lembrei do alemão do Big Brother agora, né? Meu tio não era tão Chad que naquele alemão do Big Brother, mas meu tio era Chad, né? Então vamos lá, né? Aí só lembrando disso, meu tio 02 também comentava desse traço narcisista dele, né? Que é uma questão complicada. Se mesmo o cristão tem alguns defeitos, às vezes a Bíblia vai lembrar para ele, se ele está lendo a Bíblia, de ter humildade, né? Mas quando a pessoa está fora dos caminhos do Senhor, esses problemas de personalidade vão aflorando. Ai, eu sou o máximo, eu sou o comedorzão, eu sou não sei o que, mas relembrando o que eu já li sobre pessoa narcisista, que na verdade diz que no fundo elas são super inseguras por dentro, elas precisam ficar contando vantagem o tempo todo porque elas são super inseguras por dentro. Então é isso, pessoal. É, se vocês pesquisarem um pouco sobre pessoas narcisistas, vocês vão ver eu falando isso, né? Beleza, quando ele voltou lá para São Paulo e tal, aí ele achou uma namorada bem. Uma moça bem simples e tal, que veio da Bahia e tal, né? Ele achou lá e tal. Eu não lembro se ela foi trabalhar de diarista pro meu tio, foi antes ou depois, né? Mas sei que ele conheceu ela e tal. Eu até tenho uma boa lembrança dela como sendo até razoável, assim. Na verdade, meus primos brincam assim. Ela é super gente boa, mestre Zósimo, mas ela é feia. Aí não sei, né? Mas. Enfim, esse é o destino de muito cara que se acha, né? Ainda mais Caipirgamia cantando, né? O cara comeu várias e tal, que ele falava que eram super bonitas, mas pobre ferrado de dinheiro, sobrou as feias, né? Sobrou a feia, mas pelo menos ele se apaixonou, ela gostou dele também, então deu certo, né? Aí beleza, fez um filho dela e tal, mas ficava nesse briga, não briga assim, não pensava em morar junto, desistiam e tal, né? Hoje acho que coisa de 20 anos depois parece que eles já não vai, não volta, já estão planejando o terreno que meu tio tá pagando, meu tio 01 tá pagando pro 02, que eles vão tentar dividir o terreno e vender a ideia. A ideia é eles comprar um apartamento e finalmente ficar morando junto com a menina, que é uma menina bem trabalhadora, bem gente boa, que gosta dele, que a família dela também gosta dele e tal, né? E por aí vai, e que meus parentes falam super bem dessa moça e falam, que nem é moça mais, né? Mas ele podia ter casado com ela faz muito tempo e não casou, né? Ficou perdendo tempo e tal. Que ele tem um gênio forte, mas tudo bem, ela também é dois, né? A tal baiana arretada, baiana sangue forte. Mas meu tio é assim também, então dá certo. Eu acho que é melhor dois gênio forte mesmo, né? Então, mas assim, se não fosse as galinhadas, ou tá totalmente perdido na vida e tal, ou ser um gênio forte assim, ele podia ter casado com ela faz tempo. E ficava, beleza, na maior parte do tempo tava morando na mesma cidade, vendo o filho dele crescer e tal, mas teve uma época que ela inventou levar o filho pra Bahia e tal, né? Mas pra sorte dele, tava ruim de serviço na Bahia e tal, ele voltou pra lá. Uma época eles chegaram planejados os dois montar um salão junto, porque ela aprendeu a profissão de manicure, era pros dois montar um salão junto, ele de barbeiro, ela de manicure. Eu não sei porque que também não deu certo, eu não lembro muitos detalhes assim, que deu errado. Até que daí ela vai e se converte na congregação. Eu não tenho nada contra a congregação, pessoal. É uma igreja que eu conheci bastante gente dela, assim. É uma igreja que até eu tenho certo respeito por ela não cobrar dízimo dos fiéis dela e tal, né? Embora eu não siga a doutrina deles. Mas assim, é uma igreja muito rígida. Então uma coisa que eu vou fazer, que dá tema para um vídeo também se você tá fora da igreja, tá desviado, e você não converte sua namorada, a pessoa que você gosta, às vezes uma pessoa de outra igreja vai converter. É um caso bem interessante também, né? Que talvez, se ele não tivesse desviado, ele teria trazido essa moça aí
para nossa igreja, a igreja que era da minha avó, que ele frequentava direto, entendeu? Mas não, ele preferiu curtir o mundo, ser escravo dos prazeres sexuais, né, e tal, deu nisso. Alguém pegou e converteu a, a, a namorada dele para uma igreja muito mais rígida, né? Tanto que daí ela pediu, não, você tem que batizar lá e tal, não sei o que. Ele falou, não, eu não vou batizar porque eu fui batizado pelo pastor tal, que é um pastor bem famoso lá da nossa região na igreja na época. Eu era novo, mas eu sabia o que eu estava fazendo, eu já fui batizado por ele e tal, né? Porque eu não tenho certeza, mas até onde eu sei, a congregação cristã não aceita batismo de outras igrejas, né? Não sei como que está hoje em dia. Que a congregação já foi bem mais rígida, né? Antigamente ela não aceitava TV e outras coisas assim, mas enfim, né? O assunto não é esse. Mas nesse tempo, até chegar na época meio atual, ficava nesse lenga-lenga, vai e não volta com a mãe do filho dele. Um tempo depois, nesses últimos anos, se descobriu uma filha dele. Pelo menos isso é o que o pessoal falou por 1 ano, 2 anos, assim, né? Porque realmente a menina tinha olho azul também e tal, né? Mas de uns tempos pra cá começou a ter o boato também que a moça que descobriu no bairro que talvez era a filha dele, que ele tinha tido um caso, também teve um caso com outro tio meu, tio 03, e até meu tio 02, ou melhor, não, eu tô falando de trás pra frente, pessoal, quer dizer, meu tio 09, tem meu tio 09, né, mas aí tem meu tio, que é o terceiro caçula, digamos assim, né, que é bem safadão também, era bem safadão na época, que diz que comeu essa aí também, essa suposta mãe do filho da filha dele. Assim, começou o boato no bairro e tal, que a moça era filha dele e tal, né? Até que um dia a moça foi falar com ele, você teve um caso com a minha mãe quando você era novo e tal. Pois pode ser que você seja meu pai. Ele, é sério, é? Mas aí disse que foi só isso e tal, mas disse que ele até tentou se aproximar mais da moça e tal, ela não demonstrou muito interesse também, né? Que ninguém sabe, tem muitos detalhes se realmente na época a moça não tinha certeza quem que era o pai. Até que meu tio 09 tirou sarro assim e falou, eu acho que você devia fazer o DNA, né? Só porque a menina tem olho azul vai ser filha sua, pode ser muito bem ser filha do 08, porque se vocês dois comeu ela, e realmente a fisionomia, assim, o jeito do cabelo, esse tio 08 meu, ele tem 3 filhas, e você bota a foto dela, assim, por mais que é um pouco mais gordinha que as filhas do meu tio 08, lembra, assim, a fisionomia delas, mas nunca quiseram fazer o exame de DNA, a menina também não quis muito contato e tal, e é só aquele contato na base da educação e tal, assim, também nunca tiveram certeza de quem que é a filha, né? Mas embora ele fica meio que se exaltando de, olha, minha outra filha lá que eu descobri depois, me esconderam que eu tinha, que bonita e tal, né? Enfim. Aproveita também que o meu tio 08 virou alcoólatra, não tá ligando muito, descobri se tem uma filha e tal, não sei, a gente não sabe nem se ele desconfia, né? Então, mas é isso. Que é outro problema que acontece também, né? Uma época se exaltava, assim, né? Tipo, contava vantagem das que ele comeu sem camisinha e tal, não sei o que, né? Mas também, não sei, mas logo depois ele se arrependia e fala, não, eu falo isso pra vocês, franguinhos aí, mas é brincando, não come ninguém sem camisinha, não, porque vai que eu tenho algum filho aí, não sei, né? Então é isso. Aí, beleza, minha avó, depois de uns anos faleceu lá na nossa terra natal, né? Ela até deu Alzheimer nos últimos anos dela viva, 3, 4 anos ela não reconhecia ninguém praticamente, né, e tal, né? Mas enfim, aí ela faleceu e os tios quiseram vender a casa lá que ele morava, né? Aí a situação ficou um pouco ruim para ele também, né? Mas nesse tempo ele sempre se acomodou, nunca tentou comprar um apartamento, nem dos popularzão que o governo dava ajuda, ao contrário da mãe do filho dele, que tinha um desses populares, assim, né? Desses que você paga prestação simbólica, né? Era tipo aquele que tinha lá em São Paulo, o projeto Singapura, né? Nesse estilo, assim, né? Os de Coab que o pessoal chama, né? Aí depois que vendeu essa casa, ele aproveitou, comprou um Unuzinho dele e tal, né? Mas por algum motivo, acho que foi por alguma coisa de procurar namorada em outra cidade, ficou se gabando. Não, eu tenho uma namorada agora que o pai dela tem uma construtora, eu vou trabalhar um pouco
com ele, lá vai ser como servente, mas logo logo você é encarregado. Eu não sei bem que rolo foi esse aí, se ele perdeu. Se ele aí. Salão geralmente o pessoal trabalha de parceria. Aí se você vai embora, depois fica queimado o dono daquele salão, que é mais que você trabalha com parceria. Eu sei que no final das contas, nos últimos anos, ele voltou a ter isso com 50 anos nas costas, tendo a profissão de barbeiro que ele sabia, teve que voltar a trabalhar como servente por um tempo. Olha que coisa, como que a falta de planejamento bagunça tudo, né? Acabou tendo que vender o Uno dele, aquele Uno quadradão, que é um bom carro porque não gasta muito e tal, né? Carro econômico, teve que vender o carro. Aí, beleza, depois que vendeu, voltou a trabalhar e tal, inventou de comprar um Gol lá que tava com, eu não lembro se tava com motor fundido, que rolo que era um desses Gol velho, ou se era aquele Gol que é problemático, acho que é Gol 316 válvulas que o pessoal fala que é problemático, sei lá. Então, sendo que tinha um monte de primo mecânico que entende de carro que ele podia perguntar, ele não perguntou, sempre foi meio orgulhoso, meio cabeça dura, assim, né? Cheio de acreditar em negócio da China, porque quando a pessoa é meio malandra também, né? É mais fácil ser pego por outro malandro, né? Aquele cara lá que, famoso, que é o cara que fingiu que era filho do dono da agulha, ele comentava isso. Meus golpes sempre só funcionam com pessoa ambiciosa, né? Sei que nesses tempos lá em São Paulo ele perdeu dinheiro com algumas coisas de negócio da China também, vai saber o que era, né? Se era alguma coisa de, o cara, algum tipo de golpe de pirâmide, deu de tanto pro cara, ele devolve tanto e tal, né? Que uma época tinha muito, né? Mas eu sei que cada vez foi ficando mais complicada a situação dele, né? Há uns 5 anos atrás, eu acho mais ou menos, aí o tio 9 ofereceu pros dois comprar um terreno de sócio, né? Pagar um terreno de sócio e tal, né? Meu tio disse que a sorte dele nunca pagou a prestação, que acho que a prestação dos terrenos começou em R$ 800, hoje está 1.200 por aí, né? Mas diz que ele nunca atrasou uma prestação, né? Meu tio falava que tinha certa insegurança, mas disse que era isso. Mas reza a lenda que é porque muitas vezes a esposa do filho dele, na hora ele tá apertado, ele vai lá e pede pra ela, paga essa prestação do terreno pra mim, porque também, esse terreno vai ficar pro nosso filho mesmo e tal, não sei o que, eu só tenho ele de filho e tal, né? Então, reza a lenda também que ele consegue pagar essa prestação de terreno, porque a mãe do filho dele ajuda muito, né? Então é isso, né? Não sei se agora ele tá indo mais na igreja, sei que ele fumava, acho que até um ou 2 anos depois daquele tempo que ele morou uns 4 meses lá com a gente, né? Da época que ele trabalhou de servente, viu que era pesado, foi pra cidade da minha tia, né? Aquela época ele fumava, né? Tanto que até nisso ele deu trabalho umas horas que ele pedia dinheiro emprestado pra comprar cigarro, né? Uma das épocas que a gente tava mais ferrado de dinheiro e ele ainda vinha pedir dinheiro emprestado pra comprar cigarro. É dolorido, né? Então, eu acho que é isso. Eu anotando meu roteiro aqui, é isso. Hoje, que eu até anotei aqui no meu roteiro, hoje vive sua vida apertada e parece que finalmente vai casar, né? Mas parece que agora sim ele montou um salão, sossegou, montou um salão num lugar que não tinha muito salão e tal. Parece que agora tá se ajeitando pouco a pouco, né? Ninguém nem sabe, né? Que a gente sabe, tem brasileiro que sempre vai ter problema, ser muito gastador a vida toda, né? Mas pelo menos o filho dele nunca passou dificuldade e tal, ele vivia com bem pouco dinheiro e tal, né? Mas essa é a moral da história, pessoal. Que o pessoal da Red Pill fala muito isso, o vídeo já vai ficar muito grande, né? Mas é isso, pessoal. Juntar as duas coisas, aquela questão do chá de se acomodar, mas principalmente quando você conheceu a palavra e você se distanciou dos caminhos do Senhor, fica escravo dos prazeres sexuais. Muitas vezes, não é com todos, né? Mas com a maioria, a vida intelectual vai junto, a vida de planejamento financeiro vai junto, porque você precisa de dinheiro para pegar a mulher, levar a mulher para os lugares. Você só fica pensando nos prazeres, não fica pensando no dia de amanhã, né? Aí hoje o pessoal até brinca fazendo a comparação. Ó a diferença, hein, mestre Zos? Você concursado e tal aqui e seu tio fulano, né? Olha a diferença, né?
Mas a ideia não é ficar me exaltando pelo que eu tive sorte, não, né? Que eu desde pequeno, meu pai já me identificava como um menino prodígio da família e tal, algumas coisas assim. Meus parentes comentavam, disso que eu era o nerd da família e tal, né? Embora eu demorei para dar certo, né? Mas, financeiramente, mas enfim. A questão, pessoal, é que você fora dos caminhos do Senhor, vivendo a vida de escravo dos seus prazeres sexuais, tudo desanda. Tudo desanda. Ele teve várias chances de voltar para Jesus e tal, poderia estar lá vivendo bem com essa esposa dele. Essa questão de ter uma certa distância de umas cidades lá do interior de São Paulo que ele morou. E nessa época que ele precisou voltar a trabalhar de servente, perto dos 50, até que finalmente agora voltou a trabalhar de barbeiro, parece. Nesse tempo ele estava com pouco dinheiro, então acho que, sei lá, ele via o filho dele uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 2 meses, complicado isso também. Você tem um filho, você tem que ficar vendo ele pouco, tudo isso é muito complicado, pessoal. Eu espero que ele se ajeite agora e tal, né? Tome mais juízo, já tá na hora, 50 anos, né? Mas aquela coisa, pessoal, o chat fica muito acomodado. Se você é bonitão aí e tal, cuidado, você não vai ficar bonito para sempre. Independente se você ser muito bonito ou não, você precisa de dinheiro, você precisa não depender dos outros, você não dá trabalho para os outros. Se você tiver um filho, ele vai sentir sua falta, você vai sentir o dele, né? Se você for uma pessoa bom caráter. E as coisas que você faz têm consequências. Tem um livro de autoajuda que eu tô relendo aqui, que tô relendo ele em inglês agora, né? Mas eu li ele no começo nos meus 20 e pouco, eu acho, né? Mas você não lembra tudo, porque é quase 100 conselhos diferentes que o livro dá, né? Mas um conselho lá que tá por 60 e poucos comenta assim: tudo que você faz, você acha que não vai ter consequência no futuro, mas vai. Vai ter consequência no futuro. Deus vai perdoar tudo e tal, você vai ser salvo? Sim, mas das consequências você não pode escapar. A Bíblia fala que o homem não se engane, o que ele plantar irá colher, né? Então, eu espero que isso fique de conselho aí para os mais jovens, questão de planejamento financeiro, guardar dinheiro. Se você está numa profissão, barbeiro não é um subemprego, mas assim, a pessoa tem que ter disciplina para crescer, né? Para montar o próprio salão dia e tal, né? Saber como crescer e tal na profissão, então é complicado, pessoal. E é aquela questão de, nossa, o cara vivia de se achar, ai, sou pegadorzão, sou comedorzão. Quando tava lá em São Paulo, me achava o comedorzão de casados, não sei o que, mas isso não é pra sempre, né? De uns tempos pra cá, a hipergamia anda crescendo muito. O Trunks do Futuro tem um vídeo sobre isso que ele fala, o triste fim dos pés de valsa, né? Que na verdade era o caso dele, né? Ele, quer dizer, esse tio meu nunca chegou a ser casado, né? Mas ficava um tempo morando, que essa mãe do filho dele ia, não volta aqui. Tem um vídeo do Trunks do Futuro que ele comenta isso, de gente que ficou divorciado, quer dizer, se divorciou beirando os 40 e tal, e ainda tinha uma boa aparência e voltou pro jogo e não entendia o que estava acontecendo mais, como a hipergamia tinha aumentado, como as redes sociais tinham estragado a mulherada e tal, né? Ele deve estar nessa também, né? Porque pelo que eu ando ficando sabendo assim, ele só consegue... por mais que ele tá bem conservado por 50 anos dele, ele diz que ele só consegue mulher baixo nível, né? Não sei se ele já chega nos 50, mas enfim. É isso que eu tenho para falar para vocês, pessoal. O vídeo sobre ele já tá muito grande, mas eu espero que ele se engrene mais. Lembrei, a última coisa disso era o vídeo do Forever 78 sobre como lidar com as pessoas. Comenta. Tem certas pessoas que não tem nada para te oferecer, que você tem que cortar da sua vida assim. Eu vi que nem minha mãe tava ligando tanto de ver ele, entendeu? Minha mãe foi lá, viu uns outros tios meus, falou, tô aqui e tal, quiser vir me ver. Ele não fez questão, minha mãe também não ia fazer questão de gastar um Uber só pra ir ver ele. E assim, os outros tios meus que às vezes é meio chato, meio problemático assim, na verdade um outro tio meu, que esse aí que eu tava chamando de 09, ele é de boa e tal, eu gosto dele também, mas a esposa dele que é muito chata e tal, e se eu ir um ano lá visitar ele é muito, né? Mas é agradecimento pelo que esse meu tio já me ajudou, né? Mas enfim.
Esse vídeo que o Forever 78 fala disso, fala para pessoas que você não. É, que não tem um gênio difícil, ou tem esses defeitos de ser narcisista, ou se achar a última bolacha do pacote. As pessoas que simplesmente nunca teve uma vida cultural, ele sabia falar de mulher que ele tinha comido, ou futebol, né? Tinha até uma época um certo fanatismo por futebol, de ficar brigando, ai, que o Palmeiras é não sei o que e tal, e no grupo da família, se o Palmeiras ganhava de alguém, eu do Corinthians, ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu já fui meio besta fanático por futebol, hoje em dia não tô nem aí. Nem sei quando o Corinthians jogou ou não, pra mim é irrelevante. Os últimos anos eu até escutava jogo no rádio enquanto estava estudando, hoje em dia nem isso me faz falta, não, mas tal da coisa que não faz falta, né? Mas enfim. É... Ele sabia falar isso, falar de futebol, falar de mulher que ele tinha comido, falar dos planos dele e tal. Alguma outra hora ele tinha coisa melhor pra falar. Então, assim, espero que ele esteja voltando pra igreja e tal, assim, mas é aquela pessoa que eu não movo, não gasto R$10 de Uber pra ir ver, entendeu? Porque eu sei que ele não vai ter muita coisa pra falar assim e tal, de útil, entendeu? Ou vai que ele ainda dá aquelas que uma das últimas vezes que eu vi ele, que ele conversou mais assim e tal. Sabe aquela impressão de que eu conheci ele tinha 30 e poucos anos e mais beirando 50 ainda era a mesma pessoa em alguns aspectos, assim, tem hora que é complicado, viu, pessoal, mas você fica com medo de, será que ele... Acho que hoje em dia ele não fica só falando, não vai ficar só falando de pessoas que ele comeu e tal, mas sabe algumas brincadeirinhas bestas, outras coisas assim, de parecer que passou 20 anos quase e o cara ainda é a mesma coisa de quando você conheceu. Então, é isso, pessoal, o vídeo que o Forever 78 fala disso, que essas pessoas a gente sabe que tem pastor, tem outras pessoas da família que pode falar do evangelho para ele relembrar, mas na verdade ele já conhece, então é tipo de pessoa que não tem nada para te agregar, então que você mantenha a distância, tá bom? Então é isso. Importância de ter uma reserva financeira, se planejar financeiramente para os dias ruins. Aquela questão de muitas vezes o cara que é chato se acomoda, ele acha que nunca vai precisar de dinheiro porque ele é chato, não é bem assim, ele tem que ter uma profissão, saber crescer na profissão dele, estudar e tudo isso, né, pessoal? Então é isso, pessoal, um grande abraço para vocês, obrigado por estar ouvindo o vídeo e